Então, mesmo que ela mude de forma, as meninas sempre sabem que quem tiver amarelo nas vestes é ela. Então, todo mundo nele sabe que ela é uma cambiante. Continue aí, então. Ela sai. Aí ele olha para vocês. Nós, cambiantes, mantemos algumas sociedades secretas entre nós para nos ajudar. Sempre podemos pedir ajuda uns para os outros. Como uma cabala ou um grupo específico. Ele olha para a ordem mágica, o mago fala: acredito que uma guilda de magos faz a mesma coisa, não é? De certa forma, sim, mas menos oculta, vamos dizer assim. E como é que vocês se reconhecem exatamente? Pelo cheiro, eu acho. Na verdade, nós costumamos a ter contatos próximos. Um changeling, um cambiante costuma ter contato com o outro. Nós quase nos reunimos como uma ordem secreta. Existe um termo para isso? Sociedade secreta, ordem secreta. Se ele quisesse dar um nome, ele não pode dar um nome porque essa ordem não existe, mas quase que ele falaria maçonaria. Pensa dessa forma. Beleza. Então, sim, nós nos organizamos dessa forma, até porque, né? Precisamos. Mas vamos conversar aqui. Ela deixou o escritório para mim porque ela confia em mim. Bem, qual é a aliança que você decide fazer com o Guilherme? E, bom, deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Eu não confio naquela cara. Eu acredito que haja, mesmo que seja por meios mecânicos ou mágicos, eu acredito que haja ouvidos em todos os lugares. Aquela casa não é nada confiável, ainda mais agora a gente sabendo que ele é um necromante de fato. E isso é um grande problema. A minha ideia é a seguinte: que o que nós venhamos a conseguir descobrir sobre o Altair, passamos de fato a informação para o Lorde Leão. Só que isso não seria conosco, seria com o nosso amiguinho Goblin, que está bem sumido até. Ele vai olhar, tipo, procurando para ver se ele fala Goblin e ele aparece. Ele olhou e falou: o Goblin se separou de nós desde que nós fomos abordados na igreja. Acredito que ele ficou no orfanato. Se o Goblin foi inteligente, ele ficou no orfanato e não se meteu em nenhum problema. É claro, estamos considerando que o Goblin foi inteligente. Apesar que, a isso o personagem do Capeliette fala: eu considero que ele pode ser mais inteligente do que você, Carlos. Aquilo que você fez na mesa de jantar, aqui tive na mesa do almoço, quase nos custou as nossas vidas. Eu quero só saber se você não tem problema nenhum em arriscar a sua vida. Porque eu tenho problema de arriscar a minha. Não, eu só falei o que eu achei que ele deveria ouvir. E vocês viram que ele aceitou essa aliança. Do contrário, ele ia ficar no pé enchendo o saco. Ele aceitou porque ele deve estar com poucos recursos ou poucas maneiras de conseguir informação. Se levantar no meio de uma refeição com um anfitrião hostil como aquele, era pedir para ele levantar, pegar uma espada e nos furar ao meio, nos cortar ao meio, homem. Olha, meu amigo, eu acho que às vezes... duelistas fazem por menos isso. Às vezes a gente precisa ser ousado. E dessa vez foi a ousadia que nos salvou, eu acho. Porque ele não ia deixar barato. Ele ia fazer de alguma forma, ele ia fazer com que o Altair se voltasse contra nós de alguma forma. Porque o Altair vai ficar desconfiado da gente agora. Por favor, Mago, dê alguma luz para esse homem. Não é possível, você deve ter alguma sabedoria a mais. Coloque uma sabedoria na cabeça dele, mesmo que seja na base do braço, da porrada. Não é possível. Tudo bem, eu não faço mais isso. Perdão. Eu esqueço às vezes que eu não estou só. Me perdoe. Mas a ideia foi boa, você confia. Na verdade, o Cargos foi mais do que certo, porque homens de armas têm um jeito próprio de falar. O Lorde Leão demonstrou muito que ele respeita é força e poder. Apesar de destrambelhado, o Cargos fez certo. Ele arriscou, mas fez certo. Não faça de novo, por favor. Eu peço desculpas se coloquei vocês em risco. Mas eu acho que era algo que deveria ser feito. A ideia, eu não sei se você concorda, mestre dos magos. Vou falar assim mesmo, mestre dos magos. Peraí, porra. Eu não sei se eu falei besteira com a situação da tal relíquia
quando junta, ela poder fazer esse milagre de repente trazer a esposa e o filho do Altair de volta. Será que isso seria possível? Automaticamente, ele conseguindo esse feito, ele pode trazer outras pessoas que já morreram para o lado dele. Ele pode controlar pessoas mortas, não pode? Ou não? Eu não entendo direito isso. Olha, tecnicamente... perdão, pode falar. O espadachim olha para tu também. Tipo, você é o mago, cara. A gente tá aqui na loucura. Tecnicamente, vida e morte são lados da mesma moeda. Quando você fala de cura, você fala em adiamento de morte. Quando você fala em ferimento, você fala de adiantamento. Quando você tem relíquias de um determinado nível de poder juntas, não é improvável que você possa transpassar certos limites. Então, é uma possibilidade. Também é uma possibilidade que, se ele é realmente um necromante, e espero que não seja, talvez a gente esteja diante de uma coisa que... Não sei. Eu ainda estou conjecturando, mas se for o que eu imagino, talvez ele possa varrer da Volcard da face da Terra, literalmente. E o que você imagina? Divida conosco. Como a linha da vida e da morte é muito tênue em certos momentos, em certos pontos, talvez ele possa chegar a manipular ambas. Eu já ouvi falar histórias de exércitos que perderam para simples mortos-vivos porque a cada novo morto era um novo soldado, entende? Era uma coisa... Bem, era só uma história. Mas é uma possibilidade... Sim, uma possibilidade mística terrível. Por isso, necromancia sempre foi considerada como um tabu. Não podemos esquecer que os ambrianos, que são vocês, ele aponta pro mago, né? Passaram por uma guerra de mais de 20 anos com os Lordes Negros, que envolveram a questão de mortos-vivos sendo levantados. E aí você já ouviu essa história, os bárbaros nunca souberam se era real, mas você tá falando com a cara. Sim, eles passaram 20 anos enfrentando o morto-vivo. Vou olhar pro mago, mano. Tipo, caralho. Vontade de espanto mesmo. É sério? Imagina 20 temporadas de The Walking Dead. Exatamente, foi sério. Para com isso. O assunto tá maneirão. Aí tu mete uma série bosta no meio. Porra! Para! Me quebra o bagulho! Caralho. Não, mas, sério. Eu olhei pra ele espantado. Tipo, é sério? Isso aconteceu? Porque na minha vila é apenas lenda. É lenda. É história pra tentar fazer criança ficar assustada. Mas aconteceu? Aconteceu. E é bom que vocês contem essas histórias. Porque é uma possibilidade ainda. Ele olha pra você, Koga, e fala assim: Carlos, é assim mesmo. Nós ouvimos histórias. Você já passou por isso. O Goblin passou por isso. Eu passei por isso, o Mago passou. Nós ouvimos histórias quando somos pequenos. História de horror e de coisas que estavam pequenas. Aí nós crescemos e fingimos que não acreditamos. Mas estão todas lá. Essas coisas estão todas lá. Então, bem ou mal, teríamos que descobrir um pouco mais sobre esses itens antes de ir atrás deles. Aí ele olhou pro mago. Você conseguiria ter acesso a alguma dessas informações, não teria? Com relação aos anéis? É. Eu coço o queixo um pouco assim, né, na barba, e eu respondo pra eles: bom, pra ser muito sincero, desde que eu cheguei aqui, eu não fui até o capítulo da cidade. Seria interessante que eu fosse, eu podia dar uma olhada por lá. Eu sei quem pode te ajudar nisso. Quem? O Lorde Leão. Ele respeitou você por você ser um mago. Se você pedir pra dar uma olhada na biblioteca dele, provavelmente ele vai deixar. Ah, não, mas quando eu disse do capítulo, é onde nós magos estudamos. Cada cidade tem o seu próprio capítulo e o mestre do capítulo. Então eu podia me apresentar e ter acesso às informações do capítulo, sem problema. A questão existe um dos irmãos que é um mago. Que é o Águia. O Águia. Talvez ele impeça o seu caminho, ou talvez ele possa te ajudar. Porque, bem ou mal, talvez ele possa ter. Talvez ele tenha mais informações do que os outros. Só que ele se mantém recluso. Se pararmos para pensar, nenhum deles fala do Águia. Nenhum deles fala dele. Mas os magos, não quero ofendê-lo, meu amigo. Eu botando a mão no ombro dele de boa, tá? sem prezar, sem nada.
não quero ofendê-lo, meu amigo, mas os magos não são famosos por gostar de dividir informações ganhando algo em troca, algo valioso em troca? O que poderíamos ter de valioso para entregar a ele? Aí você viu Vocês que pensam em alguma coisa? o cambiante levanta na mesma hora e fala. Você fala como se tivesse bruxas no seu grupo. As bruxas também não fazem isso querendo alguma coisa em troca? Você fala dos magos da nossa cultura e fala das bruxas da sua, e é isso. É assim? Não, Ué, é uma ideia. Desculpa, é uma ideia. Mas- Gaguejou, tá fudido. Você tá fudido, é. Mas é uma ideia, eu não sei. De repente, pode ser que ele queira alguma informação, algo valioso, que seja valioso para ele, até porque, pelo que a gente pode ver, eu vou pescar isso, tá, Leandro? Pelo que a gente pode ver, entender e lembrar, eles mal mencionam um sermão. Ele pode ter sido excluído deles. Ou ele se trancou em seu, sei lá o que, palácio, ou torre, seja lá onde for que ele esteja morando, se isolou para obter o conhecimento. E provavelmente o conhecimento sobre essa relíquia. Talvez eu esteja falando besteira, mas se chegarmos até ele com algo realmente de valor imensurável, é provável que ele aceite falar com a gente e principalmente com você, Mago. Aliás, Mago não, e com você, mestre dos magos. Eu acho que isso pode funcionar. Eu não sei se eu tô falando besteira. o cambiante ele falou, besteira não tá. Qualquer possibilidade é bem-vinda. A questão é saber se isso vai funcionar. Até porque temos que considerar que o mago, nosso amigo Solomon, tenha bons contatos para conseguir falar com o cara e conseguir uma coisa dele, né? Com o último, né, dos herdeiros. E prestando atenção Eu se acho ele que vai ser sociável ou não, né?